A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao programa Mais Sábios, um programa que nós falamos sobre o idoso e para o idoso, é um programa para toda a família. E aqui nós estamos falando sobre um tema muito relevante que é a assistência aos idosos. Vamos dar continuidade nesse tema hoje falando de cultos e eventos que estão acontecendo pelo Brasil e tem sido sempre uma bênção. E a sua participação no programa efetivamente tem contribuído para que este programa ele seja relevante. O canal da Igreja Cristã Maranata tenha mais relevância e visibilidade. Mas para que isso aconteça, tem que ter a sua participação. Então agora mesmo você pode curtir, comentar e compartilhar, você que nos assiste pelo YouTube. E fazendo isso, certamente vai tornar este programa mais relevante ainda. E nós vamos conversar aqui com os nossos convidados desse tema, que é assistência aos idosos, falando de cultos e eventos. Os nossos convidados estão aqui, é o Daniel Perini de Souza, foi apresentado já nos episódios anteriores, tem um currículo aqui extenso, envolvendo a parte da saúde, né? Tanto como enfermeiro e na sua parte também de acadêmica, como pós-graduado e mestre também em alguns assuntos relacionados à questão da saúde. E, além disso, proprietário e diretor-geral da Vida Home Care e docente dos cursos de pós-graduação na EMESCAM. E com este currículo extenso, nós vamos aqui passar a palavra para ele, para se apresentar mais uma vez aos irmãos aqui e já falar inicialmente sobre este tema, né? Que é a assistência aos idosos e os cultos e eventos que acontecem, que são voltados para este público. Seja bem-vindo, nosso irmão Daniel. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui, poder falar um pouco daquilo que é o nosso dia a dia, né? A nossa vivência, o cuidado importante. E o tema, ele é extremamente relevante, né? Esse trabalho direcionado a esse público, né? Que são os nossos idosos, né? E hoje ser idoso é uma dádiva, né? Os nossos idosos, principalmente no nosso meio, que são extremamente bem cuidados, pessoas que são assistidas, pessoas que são vistas, isso faz muito bem para a qualidade de vida do nosso idoso. Hoje nós trabalhamos, né, com alguns eventos, com alguns cultos direcionados, né? A igreja ela tem uma preocupação muito grande em assistir essa categoria, por todo o histórico de vida que ele tem, porque muitas das vezes ele chega nessa idade e normalmente os filhos já estão casados, ele tem a visita dos filhos, mas ele não tem a presença diária, ele tem uma ligação, mas ele não mora com esses filhos. Então, assim, nós enquanto igreja, nós temos um papel fundamental nesse processo. Nós precisamos abraçar, porque nós fazemos parte dessa família. Esse idoso passa a fazer parte das nossas famílias. Então, quando ele é bem assistido, ele é bem conduzido, nós temos cultos direcionados a isso, nós temos programas que fazem com que esse idoso ele é visto, ele se sente bem, ele se sente importante, isso auxilia na qualidade de vida, auxilia na longevidade, porque toda vez que estimulado, nós trabalhamos o sensório desse idoso, que ele só é funcional porque tem algo mobilizando ali, algo movimentando. Então isso é muito interessante, quando ele é bem assistido, ele é bem conduzido, ele lembra que ele é visto, ele tem uma qualidade de vida muito interessante. Então, assim, é fundamental essa parte do programa. Muito bem, estamos aqui também com outro convidado, que é o pastor Diogo Cosme, participou também dos episódios anteriores, falando conosco aqui já dentro desse tema, está como pastor lá na Igreja de Colina de Laranjeiras 1 e já comentamos em episódios anteriores que ele também é enfermeiro. Então os irmãos aí de Colina de Laranjeira 1 precisando aferir uma pressão, só procurar o pastor Diogo. Seja bem-vindo, pastor. Paz do Senhor. Muito importante, né, essa colocação dele. Rapaz, se for só ferir pressão, hein, Daniel? Pois é. Mas nós estamos à disposição. Cuidar, ferir pressão é só um detalhe, né? Isso aí. É um prazer estar aqui com os irmãos. O cuidado com os idosos é fundamental. Não só com os idosos, né, mas é a classe que nós mais amamos, né? Mas já aproveitando a fala do Daniel aqui, que colocou... uma coisa importantíssima, você está lembrando aqui que você estava comentando, Daniel? Olha como que
todo mundo gosta quando faz o aniversário, né, de ser lembrado, mais os idosos. Eu tava mais uma experiência, eu gosto de contar a experiência. Aprendi com o meu professor, o pastor Luiz Eugênio, que até era a ovelha dele, fez 93 anos. Ontem liguei para ela, minha esposa, nós ligamos. Olha, seu aniversário, parabéns. Ô, pastor Diogo, que maravilha você ter lembrado de mim, que eu fui ungido na igreja lá em Jardim Camburi 3, ligamos. E ela, feliz, é uma senhora que, 93 anos, canta, ativa na igreja, mora do lado da igreja. E como que a assistência é algo assim, coisa simples, né? Mas ela não esquece. Vem aqui o filho dela, porque é o filho dela da minha igreja, né? Então assim, meu filho falou que você tá botando para trabalhar. Isso, ele é obreiro, botando para trabalhar mesmo, tá precisando. Mas como que o idoso gosta e essa assistência é uma coisa simples, irmão, olha, manda uma mensagem, liga pro idoso. Eles gostam de conversar, de atenção. O Daniel colocou no episódio anterior, falou sobre a família muitas vezes trabalhando, fica ausente. Ele quer conversar. E a conversa já é uma assistência. Ele não quer que você vá lá pregar para ele, não. Ele quer que você pare um pouquinho, ouve ele, converse com ele. Você vai saber a necessidade dele. Muitas vezes é ansiedade. Muitas vezes ele quer só conversar, botar para fora e ali ele vai melhorar. Isso é assistência. O pastor, ele ouve a ovelha, né? Muitas vezes o idoso, ele quer só falar, só conversar. E isso já é uma terapia, porque a psicologia é exatamente conversar, é ouvir. Você botar para fora tudo, você vai conversar e você já abraça. Então, mais uma dica aí para a igreja, para os pastores, para os irmãos, nesse papel fundamental que é a assistência, que é o grande diferencial da nossa igreja. Assistência. Exatamente. No ministério do Senhor Jesus nós vemos isso, né? O cuidado que o Senhor Jesus tinha quando ele sentava com alguém e não era só para ele falar, não. Ele ouvia. Ele ouvia as pessoas, qual era a causa, qual era a dor, qual o problema. Porque diante disso, porque quando Jesus ouve, é sinal de que nós temos a condição de confessar algo, de falar aquilo que está no nosso coração. E você tocou num ponto aqui, falando de que o idoso ele tem essa carência, né? E essa parte que ele gosta de ser ouvido e conversar. Necessidade mesmo. Essa necessidade. E ensina um idoso a usar o WhatsApp, né? Coloca ele no grupo da igreja, no grupo de assistência. Coloca ele no grupo de WhatsApp, ensina ele a usar. Ele vai enviar o áudio, ele vai enviar a mensagem. Geralmente o áudio, né? Manda áudio ali. 2, 3 minutos. Isso. Muito bom, né? Para a gente poder ouvir o idoso, conversar com ele, ligar para ele. Isso é muito bom. Nosso tema hoje, então, é falar de assistência aos idosos e os cultos e eventos que acontecem que envolvem os idosos. Nós recebemos aqui muitas contribuições, muitos irmãos que estão enviando para nós aqui participação daquilo que acontece aí pelo Brasil. Então eu quero fazer uma citação aqui especial enviada aqui pelo pastor Bísio, quando ele mandou aqui para a gente aqui algumas imagens aqui, mostrando o culto especial que aconteceu dentro de um condomínio onde residem ali idosos, condomínio de idosos, condomínio onde moram ali só os idosos e muitos visitantes participando do culto lá em Campina Grande, na Paraíba. Quando nós vemos aqui esse tipo de culto acontecendo, é sinal de que a igreja está assistindo, está envolvida, está indo ali, realizando o culto. Então, esse é um dos cultos que aconteceu, né? Nós temos outros aqui que foram enviados para nós aqui também. Enviado, por exemplo, aqui pelo nosso irmão, o Lucas, né? Que trabalha dentro dessa parte da acessibilidade, junto com o pastor Bísio. E ele mostra aqui um culto especial de uma ceia que aconteceu para os idosos. Fizeram um culto de ceia para os idosos. E os idosos foram usados ali. Cantaram no grupo de louvor deles, fizeram o louvor ali, um idoso, né, fez o louvor. E é uma benção, né, ver aqui os nossos irmãos idosos sendo usados. Essas imagens que nós estamos comentando aqui serão exibidas ao final do episódio. Então não vai embora não. Fica aí
que até o final do episódio você vai ver aqui o que está acontecendo, que cultos especiais são esses, que eventos são esses que estão acontecendo. E agora eu passo então a palavra para o Daniel, que ele vai também comentar a respeito disso. Qual a importância, Daniel, de acontecer um culto como esse na vida de um idoso, naquilo que ele precisa, né, desse cuidado. Muitas vezes em um culto desse nós vemos também uma operação do Senhor curando pessoas, né? O Senhor renovando os corações. Você vê aquele idoso que estava triste ali, mas durante o culto ele foi se renovando ali, o Senhor foi alegrando o coração dele, ele saiu diferente do jeito que ele entrou. E como que nós podemos enxergar isso na parte psicológica, mental dele e até mesmo a saúde física? O que que isso pode mudar quando ele participa de um culto, de um evento especial para ele? Pastor, isso é extremamente importante para o idoso, extremamente importante. Nós começamos já com uma primícia que é a inclusão, né? E quando esse idoso ele tem um culto direcionado a ele, ele tem uma ceia, como o pastor citou, direcionado a ele, ele desperta no sensório dele o senso de importância. O quanto ele é importante, o quanto as pessoas pensam nele. Ele não é só um idoso, ele não só serve a Deus, mas ele é visto, ele é lembrado. Os nossos cultos, de modo geral, eles têm a finalidade, o objetivo de salvação de vidas, né? E nós temos muita experiência de pessoas que são alcançadas através desse trabalho, num culto de idoso e até de familiares. E nós tivemos uma experiência recente de uma assistência que nós fomos dar a um idoso com uma condição específica, ainda acamado, e ele foi assistido e a família não servia ao Senhor. E eles viram o cuidado que nós, enquanto igreja, estávamos tendo com esse idoso. Isso foi até numa outra igreja, não na Enseada especificamente, que é perto da minha residência. E a família vendo a importância que a igreja estava dando ali àquele pai, nós tivemos registros de salvação de familiares que passaram a servir o Senhor em ver o amor que a igreja estava cuidando do seu pai. Então esses cultos, eles são para os nossos idosos que trabalham o sensório deles, mas eles têm o objetivo, eles alcançam outras pessoas que estão ali. Quando é nos hospitais, alcançam profissionais. Isso é muito comum de nós vermos quando nós estamos dando assistência em hospitais, nas ILPIs, as instituições de longa permanência para idosos, que são específicas para idosos. Nós temos muitos profissionais que são alcançados, que recebem uma experiência com o Senhor através de uma oração, através de um louvor que estão ouvindo, e aí você, de repente, no ato do culto, você olha para o lado, você encontra um profissional chorando, aí você vai dar assistência, você ouve um histórico de vida sofrido, passando por uma luta, precisando de uma experiência com Deus, para que a fé, ela realmente faça com que aquela pessoa volte a ter esperança, porque ela perdeu a esperança. Ela tem vivido momentos de muita turbulência, de muito sofrimento, em que a esperança ela ficou abalada. Então, quando nós fazemos esse trabalho direcionado nessas ILPIs, nos hospitais, para os nossos idosos, o idoso, ele alcança aquilo que é a proposta, ele se sente lembrado, ele é visto, tem algo direcionado a mim, a igreja está preocupada comigo, mas muitas das vezes nós alcançamos os demais que estão naquele local, ou os familiares, ou os profissionais de onde esse idoso está morando, né, vivendo. Então, assim, é extremamente relevante esse trabalho. Nós temos resultados, assim, mas muito bonitos, de famílias se convertendo ao Senhor em ver o amor da igreja direcionado àquele idoso. Pastor Diogo, eu estou aqui recapitulando aqui essa última menção que eu fiz do evento, do culto especial da ceia, né? Só para deixar os irmãos cientes, aconteceu no Manaim de Divinópolis e mais de 100 idosos participaram ali deste evento. E eu quero aqui trazer aqui uma experiência que foi tida ali neste culto, foi nos enviada aqui. Olha que interessante, um dos idosos teve uma parada cardíaca durante uma hemodiálise que ele estava fazendo e ele perdeu os rins no ano passado, devido à hipertensão. Mas ele não perde o culto, ele é um obreiro, participa das visitas semanais que acontecem aos idosos. Ele tem 78 anos. Ficou mais de 5 minutos em parada respiratória.
e ele foi reanimado ali, né, nesse estado que ele estava grave, na UTI, com medicações e tudo que precisava. Os médicos estavam desacreditados. E o irmão que nos enviou, ele é médico, né? Eu, como médico, presenciei o quadro de perto e vi cada comentário que diziam que não tinham mais solução. Mas por trás disso havia uma igreja orando de madrugada e jejuando, até que um dia os sinais dele normalizaram e o tubo saiu espontaneamente. Ninguém sabe explicar e não precisou dos aparelhos para ele espirrar e não teve sequelas. Depois de 10 dias no hospital, o mesmo já estava conosco nos cultos dando assistência. Então, que maravilha, né? Que experiência gloriosa que acontece em um culto. A igreja orando, buscando o Senhor, e ali nessa ceia ele estava ali para glorificar o Senhor, por essa bênção também. Que maravilha, hein, rapaz? Experiência muito profunda, hein? Então, essa é a operação do Deus vivo, né? Acho que é um trabalho fantástico aí na região, né, dos idosos. Na igreja da Serra, lá também, na região da Serra, na igreja de Morada, o pastor faz um trabalho também muito bacana com os idosos. Ele faz como os jovens faz a reunião dos jovens, ele faz a reunião dos idosos também, tem uma palavra, o momento deles. Ele tem um grupo grande, a igreja é grande, tem um grupo grande de idosos, ele faz um trabalho só com os idosos. Aquele momento deles, palavra, oração deles, uma palavra voltado só para os idosos, os irmãos, os casais, os irmãos, né, acima de 60 anos, todo mundo participa ali. E é uma benção o momento deles, aquela aula, o ensino, o momento deles. E todo o culto especial é um momento onde Deus quer operar, né? Eu até contei a experiência aqui antes de começarmos aqui a gravação, e eu até lembrei de outra experiência que muito propícia nesse dia de cultos. Eu tenho uma idosa que ela é viúva, mas toma conta de 2 netos, que é filho dela. A filha mora com ela toma conta, ela é provedora, só que a filha dela, ela teve um acidente de moto e ela veio a falecer, a menina nova, e nós fomos como que é assistência, né? O idoso, a gente falando de culto, mas lá fomos no culto de passamento, né? Lá no local onde estava o corpo, a gente participou, a filha dela estava indo em outra denominação, mas o pastor estava presente, fui lá, junto com mais um diácono, fomos no culto e demos assistência. Ela é muito sofrida, essa senhora, mas a importância da marca, né? O filho dela estava afastado, o outro também estava afastado, e na assistência no culto, deste culto, e na continuação da assistência com essa idosa, os filhos voltaram para a igreja. Então, aquilo que foi a perda, a dor, que é esperado, né, sentir a tristeza, mas a importância da igreja, porque isso é algo muito corriqueiro no nosso meio. Estou entrando nesse aspecto de assistência também, a gente está falando de cultos, mas é algo a perda do idoso, sente muito também a sensibilidade de perder, né, perder o companheiro, perder um filho ou um neto. Então, é a importância nossa de estarmos como igreja, alegrai alegre e chorai com os que choram, né? Então, nós precisamos estar junto com os nossos irmãos, e isso, nesse momento de dor, é um momento também que Deus vai te resgatar, né? Aqueles que estão distantes, e principalmente, né, tirarmos desse momento de luto, né, de não deixarmos acometer de uma enfermidade, porque o psicológico fica abalado, e é hora de estendermos a mão, de abraçarmos como igreja. Acho que isso mesmo. Que é importante. Você falou do culto especial, acho fantástico, mas do outro lado também nós temos alguns cultos que são propícios também para nós. O culto de passamento é um culto especial. É um culto onde nós temos, assim, de fato, uma operação do Espírito Santo de salvação de vidas.
né? E isso é uma coisa que ninguém quer passar, né? Ninguém quer fazer um culto de passamento, ninguém quer participar, ainda mais se for um familiar de um culto de passamento. Mas, de fato, quando acontece, nós vemos que muitos se voltam para o Senhor. Aquele que estava perdido, aquele que estava longe do Senhor, é um momento de resgate, dele voltar para a presença do Senhor. O nosso tempo já esgotou, passa muito rápido, os convidados já estão aqui querendo falar mais, mas eles vão falar no próximo episódio e nós vamos te esperar aqui para você participar com a gente. Enquanto isso, vai assistindo aqui as fotos, aí, as imagens dos cultos especiais que nós citamos aqui, que vai contribuir aqui para você também ver aí como está sendo uma bênção, né, a participação dos nossos irmãos aí nas localidades. Pastor Diogo, inclusive... É só ver, antes de Bel, passar- dá like também, né? Dá like, dá isso. comentário. Tem que comentar, isso aí. Onde é que tá acontecendo culto especial na sua região? Comenta pra gente aqui. E outra coisa, você fez um comentário aqui, né? Diga, não, em alguns locais, igual lá no município de Serra, lá tá acontecendo também cultos especiais para os idosos. Eu recebo muitos aqui e eles já estão carinhosamente falando de idoso, não. É o nome do programa, Mais Sábios. Então, assim, Isso. estamos fazendo um seminário para os mais sábios, um culto especial para os mais sábios. E o nome pegou, né? Então tá chamando a turma aí já de mais sábios. Eles gostam de ser chamados de mais sábios. Eles se sentem assim, realmente eles são mais sábios. Vamos assistir aqui as imagens que vão passar e daqui a pouco a gente se despede dos nossos convidados. Amém, glória a Jesus, está aí, para você conhecer tudo aquilo que está acontecendo. Tem mais, hein? No próximo episódio nós vamos continuar falando deste tema, assistência aos idosos, cultos e eventos que acontecem aí pelo Brasil, nas igrejas. Então, agradecemos a participação aqui dos nossos convidados mais uma vez, Daniel Perini e o pastor Diogo Cosme. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, né? É sempre muito satisfatório estar aqui, poder contribuir um pouquinho com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia e falar dos mais sábios é sempre muito relevante. É muito bacana, né? A gente participar, assim, os assuntos eles vão passando tão rápido, né, Bel e Daniel, assim, de forma... E são as experiências que nós vivemos na igreja. E falar dos mais sábios, a gente fala, até a palavra fala, né? O povo de Israel tinha os anciões, né? E isso como é bom o pastor receber dons dos idosos. A gente recebe aqui o dom de bênção, até mesmo se alguma dificuldade ali que o Senhor mostra, um sonho. Então, olha, o pastor, a obra, nós contamos com cada um de vocês na oração, nos dons para ser usados. Vocês são os mais sábios. Tem muito a acrescentar. A paz do Senhor. É isso aí. A paz do Senhor, agradecemos a sua participação. Hoje, mais uma vez, aqui foram exibidos aqui as imagens, né? Mas nós não vamos deixar de exibir em outros episódios os vídeos de recados. Então, você que é idoso, quer mandar o seu recado, quer falar da experiência que você está vivendo, ou você que é familiar de um idoso, ou você que é membro da igreja, uma criança, um intermediário, adolescente, um jovem, pode enviar também a sua participação. Como é que eu envio? Então, vamos colocar aqui na tela um QR Code aqui, você vai apontar a câmera do seu celular, grava o seu vídeo, faz um vídeo curto, né, de 30 segundos, 40 segundos e manda. Em algum episódio o seu vídeo vai aparecer, pode ter certeza. E nós despedimos então de todos os participantes aqui e te esperamos no próximo episódio. Até breve.